Estamos de volta com mais um programa História Atual. Você já leu sobre crimes no final do século XVIII, início do século XIX? Como a polícia tratava esses fatos e como a imprensa escrita também lidava com esses fatos? Já procurou saber como as cidades de médio porte, como Mossoró, Campina Grande, Sobral e tantas outras cidades, eh, em seu processo de evolução, lidavam com essa questão da criminalidade? Em instantes, iremos conversar sobre essa temática, sobre narrativas de crimes nos periódicos. Hoje, o nosso programa tem uma visita, um convidado muito especial. Nós iremos falar sobre narrativas de crimes. O entrevistado é o professor Antônio Robson de Oliveira Alves. Robson possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestrado em Ciências Sociais e Humanas, também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, é professor de História no Centro Educacional de Aprendizagem Moderna, CEAMO, e no Over Colégio e Curso. É membro do grupo de pesquisa História do Nordeste, Sociedade e Cultura, e do grupo de pesquisa MINEMES, Memória, Identidade e Ensino de História. Desenvolve pesquisas na área de História, dando ênfase às seguintes temáticas: História social e cultural do crime, banditismo e narrativas de crime na imprensa. É com muita satisfação que o programa História Atual recebe o professor Robson Alves. Seja bem-vindo, professor. Tudo em paz com você e mais uma vez agradeço por ter cedido um espaço da sua agenda para esse bate-papo conosco. Olá, que prazer imenso estar aqui no programa, ter essa participação, esse momento para refletirmos sobre o crescimento das cidades no final do século XIX, início do XX, pensar um pouco sobre a questão da criminalidade, agentes que estavam sendo reportados naquele momento e, claro, discutir história, memória e tudo aquilo que tem a ver com o homem, com o ser humano. Então, para mim, esse espaço é muito importante e, claro, um prazer imenso estar aqui com o senhor e também com os nossos ouvintes. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero pedir a você que está nos assistindo que se inscreva no canal, caso não seja ainda. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós temos outros programas com outras temáticas. O nosso programa discute assuntos relacionados à história, à política, à economia, meio ambiente, e é um programa bem eclético. E você pode acessar outros programas para conhecer o nosso canal. Dê o seu like, acione o sino e compartilhe a nossa programação. Professor Robson, existe uma relação entre seca, vítimas das secas, comumente chamados de flagelados, e o aumento da criminalidade nas cidades de médio porte, como Mossoró, por exemplo, no final do século XIX e início do século XX? Bom, é isso que os periódicos nos mostram justamente nessa temporalidade. Na realidade, no final do século XIX, nós vamos ter uma seca muito caustigante que vai estar presente em Mossoró e, claro, em toda a região. A seca famosa de 1877, por exemplo, ela é e vai ser postulada pelos impressos naquele momento, naquele período. E os impressos, eles começavam a mostrar que alguns agentes perigosos estavam começando a chegar à cidade.
quem seriam essas pessoas? Seriam os retirantes, que estavam fugindo, geralmente, de lugarejos e buscando uma cidade, para nessa cidade encontrarem alimento. Então, os impressos começam a tratar essas pessoas como perigosas, como potencialmente perigosas ou criminosas. E por quê? Porque há, na visão dos impressos, um perigo que essas pessoas podem sim causar ao chegar na cidade, como desordens, como mendicância, como gatunagem, e aí então eles começam a mostrar o perigo que essas podem trazer e causar. Além também de um cenário caótico, porque deixa-se a beleza da cidade de lado para pessoas que vão começar a viver na praça e viver ao redor da cidade, deixando um tom caótico para a cidade. Então, os impressos eles vão realmente mostrar isso. Há, sim, então, na visão dos impressos, uma relação entre crimes e também com essas pessoas que estão chegando naquele período. Se as cidades começam a receber centenas de famílias retirantes, vítimas das secas dos sertões do Nordeste do Brasil, quais medidas foram tomadas pelo poder público voltadas para essas famílias? Bom, naquele período é muito interessante lembrarmos que não só Mossoró, como o senhor muito bem colocou, estava enfrentando o problema das secas. Nós temos cidades que vão ser, inclusive, vão entrar na literatura, né, de forma muito ativa, como é o caso do Ceará, como é o caso de Fortaleza, né, que vai também ter um aumento da sua população com a chegada de retirantes. Então, várias cidades vão passar por esse mesmo processo. No caso de Mossoró, Rio Grande do Norte e também do Ceará, por exemplo, o governo ele enviava uma ajuda de alimentos com a intenção de mitigar, de diminuir as mortes por fome. O problema, talvez que a gente possa citar, diante dessas ajudas, é que elas eram enviadas, em sua grande maioria, para as fazendas, não é? Para a liderança política local, e em muitos momentos acabava causando desvios, e esse alimento, infelizmente, muitas vezes não chegava a essas famílias. E, em grande parte, nós temos literaturas que nos comprovam isso, eram, na verdade, trocados por trabalho. Ou seja, aquilo que deveria ser dado de graça, porque era isso que estava sendo feito, não era realmente dado, ou seja, era trocado, era desviado, era vendido. Então, nós temos ações aí que devem ser muito bem problematizadas, para a gente entender que essas famílias estavam realmente sofrendo bastante nesse período e a ajuda muitas vezes não chegava até elas. Quer dizer que o governo enviava alimentos, esses alimentos ficavam de posse dos líderes políticos, que eram, em sua maioria, coronéis, grandes comerciantes, e eles ficavam com esses produtos e trocavam por trabalho com essas famílias, mercadorias, produtos, alimentos que deveriam chegar ao povo de forma gratuita, porque era uma ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, era uma política de Estado, e esses fazendeiros, esses coronéis, se apropriavam do que era público, do que era do povo, e ainda trocavam por serviço. Era assim, Robson? Sim, e isso é muito importante ser dito, porque nós temos notícias nos impressos que vão mostrar a invasão das vítimas da seca, não é, dos retirantes, dos flagelados, a armazéns que ficavam guardados esse alimento. E aí a grande questão que a imprensa trabalha naquele momento, por que que isso está acontecendo? Por qual razão essas pessoas estão invadindo esses armazéns? E aí, quando a gente busca entender e tabelar com a documentação do período, é justamente por essa razão, porque esses alimentos chegavam, ficavam guardados e não eram doados de forma imediata. Lembrando que fome não tem tempo, fome não espera.
e aí, por não serem doados no devido momento, acabavam causando esses atos realmente de invasões a armazéns. Mas essas pessoas estavam famigeradas, estavam famintas e queriam, por consequência, diminuir essa dor da fome. Por isso que causavam essas invasões, elas aconteciam volta e meia e os impressos estavam noticiando sobre isso. Robson, você me fez lembrar agora de um cangaceiro que existiu aqui no Rio Grande do Norte, chamado Jesuíno Brilhante. E segundo a literatura sobre o Jesuíno Brilhante, ele tinha por hábito atacar os comboios que vinham com mercadorias do governo. Existe alguma relação entre esses ataques de Jesuíno a esses grupos que transportavam esses produtos? Trazer à memória Jesuíno Brilhante é muito importante para esse momento da nossa discussão, porque, de fato, segundo a literatura, o Jesuíno, um cangaceiro conhecido como cangaceiro romântico, não é? Que vai ser eternizado justamente por esses atos, ou seja, atos com a intervenção nos comboios de alimentos para doar aos pobres, aos famintos. Então, o Jesuíno, ele de fato é uma figura memorável, justamente por trazer esses eventos em evidência, né? Causar transtornos para alguns proprietários rurais, mas intervindo na fome do povo. Então, a literatura traz o jesuíno e, de fato, é muito interessante, porque quando a gente pensa em cangaço, a gente não está pensando em um cangaço, mas a gente está pensando em vários cangaços, em vários agentes, não é? Em várias figuras que estavam dentro desse cangaço. O jesuíno é um dos primeiros, se a gente for pensar de fato a nossa região, e ele foi eternizado justamente por esses atos de intervenção nos alimentos que estavam vindo e doando para o povo. Mudando um pouquinho de saques e dessa violência praticada pelos fazendeiros, porque aí a gente percebe que a violência quem estava praticando eram os fazendeiros, era a classe política local. Essas famílias famintas, elas estavam indo buscar o que era seu. Se para você ter acesso ao que é seu, você precisa, às vezes, agir em grupo ou até com violência, nessa situação é extremamente compreensível, porque, como você mesmo disse, a fome não espera. Saindo um pouquinho dessa questão da fome, lendo o seu livro, Robson, eu percebi que havia uma preocupação das autoridades policiais com os chamados jogos policiais, mostrando as contradições dos agentes de segurança. Explica um pouquinho para a gente aí como é que entram os jogos proibidos nesse cenário no final do século XIX e início do século XX. Bom, é muito interessante porque quando a gente pesquisa nos periódicos, na imprensa, temos que entender que várias ações começam a ser reportadas. Vários crimes, sejam eles de pequeno porte, sejam eles de um porte maior, como assassinatos, começam a ser colocados em evidência porque a grande questão é a cidade está crescendo e com esse crescimento nós temos o aumento da criminalidade. E o impresso ou os impressos, eles vão se colocar como guardiões dos bons costumes, como protetores da civilidade. E o crime ele é o contrário de civilidade. Né? Ele aponta para uma barbárie, para a contravenção, ou seja, contra as leis. Dentro desses crimes, nós encontramos, de fato, os jogos de azar, jogos de sorte, que estavam acontecendo não só em Mossoró, mas em todas as cidades de pequeno e grande porte. Ou seja, pessoas que ganhavam a vida apostando e, claro, as pessoas que ganhavam a vida com essas apostas. E no caso de Mossoró, nós tivemos algumas notícias, e uma que nos chamou bastante atenção, que data do início do século XX, é que um agente público, policial, delegado da cidade, ou seja, aquele que em tese deveria cuidar para que contravenções não acontecessem, ele estava ligado de forma direta a esse tipo de ação, ou seja, aos jogos de azar.
De um lado, ele prendia pessoas mais pobres da sociedade moçoroense à época, né, para não estarem apostando, mas do outro, ele protegia os seus e também cometia esse tipo de ação. Ou seja, nós temos aí não só uma hipocrisia, mas uma amostra muito clara de como os agentes policiais, né, públicos policiais, agiam naquele momento, de um lado protegendo os seus e cometendo ações delituosas, e do outro prendendo pessoas que ele julgava que não deveriam jogar. E por que que os jogos de azar eles eram criminalizados, não eram tidos como crimes? Porque além de viciar, não é, eles mostravam uma sociedade que começava cada vez mais a se interessar pelo dinheiro fácil, né? E aí isso era tido à época, e aí a gente já está pensando em questões religiosas, como um pecado, né? Porque não prioriza o trabalho. Então isso tudo vai contra uma sociedade que está querendo se mostrar cada vez mais pura e, claro, relacionada à religião. Então, no caso de Mossoró, nós temos sim essas notícias que vão ser interessantes e, claro, postuladas nos impressos. Estamos concluindo o primeiro bloco da nossa entrevista com o professor Robson Alves. Não saia daí. Em instantes, estaremos de volta com o segundo bloco.